Olá a todos, eu sou o Carlos, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. E hoje a gente vai conversar sobre um livro que já é polêmico há mais de 150 anos, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Como eu disse no início, esse livrinho aqui, há mais de 160 anos, ele foi lançado em 1856, ele é um livro que divide opiniões e ele é bastante controverso, embora por motivos diferentes. Na época do seu lançamento, ele foi polêmico por conta do tema que ele abordava aqui, que pela primeira vez na literatura o adultério era colocado de forma clara, explícita e bastante direta. Já existia antes, mas nunca tinha sido jogado assim na cara das pessoas da forma como o Flaubert fez aqui. Hoje em dia, adultério, livros ou filmes que abordem o adultério não escandalizam mais ninguém. Mas a polêmica hoje em dia é outra. Porque da mesma forma que esse livro é considerado uma obra-prima por muita gente, ele é simplesmente considerado entediante por outras. Então, hoje em dia, esse livro ainda divide opiniões, mas eu me incluo aí na primeira categoria. Esse livro é indiscutivelmente uma obra-prima. Como eu disse, Madame Bovary foi lançado em 1856. Para mim, ele foi uma releitura. Eu li esse livro na adolescência, não lembrava de absolutamente nada, exceto de que se tratava de uma história de adultério. Mas foi aquela releitura com gostinho de primeira vez, né? E o início dele estava achando um pouquinho arrastado, mas depois que eu comecei a ler com mais atenção, que a história foi entrando mesmo no seu desenvolvimento, não dá para parar de ler. É um livro assim fantástico, né? A escrita dele é maravilhosa. Muita gente, acredito eu, não gosta desse livro porque se atém à história em si. E esse é um daqueles livros que tem que ser lido nas entrelinhas. Ele traz muito mais na sua forma de escrita e nos temas que ele aborda ali nas entrelinhas, nos diálogos entre os personagens, do que na história em si. Que até é bastante banal. É uma moça do campo, deslumbrada com o que ela sabe de Paris e com romances aí que ela lê, aqueles romances água com açúcar, e ela acaba terminando num casamento entediante, numa cidadezinha do interior, onde nada acontece, onde nada instiga a ela, né? E ela então se refugia nessas suas fantasias, né, de um grande amor, de um príncipe encantado, e com isso acaba tendo alguns casos extraconjugais e se entregando ao consumismo. E com isso destruindo a si própria e destruindo a sua família em busca de uma felicidade utópica. Então essa situação a gente já viu em vários outros livros. E como eu disse, não é isso o que importa, que o foco principal. Quem lê esse livro com foco nessa história provavelmente vai se decepcionar. Mas se você lê com mais atenção, observando a beleza da escrita do Flaubert, o cuidado com que ele teve na construção de cada frase e as sutilezas que ele coloca ali nas entrelinhas, vai achar, como eu achei, isso daqui uma coisa fenomenal, que realmente merece com louvor o lugar que tem na história da literatura. Madame Bovary é considerado por muitos um dos primeiros romances realistas. Na verdade, já existiam, desde 1830, já existiam algumas obras que traziam já traços do realismo, né? Já fugindo daquela idealização do romantismo, que é As Ilusões Perdidas, do Balzac, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, já traziam elementos bastante realistas. Mas nenhum da forma como o Flaubert fez aqui. E que mais tarde iria ainda ser ainda mais aprofundado, principalmente pelo Zola. Esse livro levou bastante tempo para ser escrito, eu não lembro agora quanto tempo foi, mas foi um trabalho assim, bastante sofrido
para o Flaubert. Existem aí algumas cartas que ele trocava com acho que com sua amante, que também era escritora, mas na qual ele relata o sofrimento que ele tinha, as noites que ele passava em claro, às vezes escrevendo páginas e páginas para aproveitar apenas um parágrafo. Tal era a busca pela perfeição que ele buscava, o cuidado com que ele queria criar cada frase e colocar em seu romance, na versão final. Então, na verdade, isso daí poderia ser aí um livro muito maior, que ele foi reduzindo, ele foi deixando aqui o essencial, né, da ideia que ele queria passar. Como eu disse, a história aqui é bastante simples. A Emma Bovary é uma moça que foi criada nos conventos e lendo, né, bastante livros de romances históricos, romances de cavalaria também e livros de romances para moças mesmo. Inclusive, achei bem interessante que é citado aqui mais de uma vez os livros do Walter Scott, que é um autor que eu gosto muito, que é um dos precursores aí dos romances históricos e que hoje em dia é muito pouco lido. Eu tenho aqui no canal a resenha do Ivan Oé, vou deixar o card aí para quem quiser conhecer. Um livro bastante interessante. Então, ela se casa com um profissional da área de saúde, muita gente coloca ele como médico, mas na realidade ele não é. É um cargo assim, intermediário entre um enfermeiro e um médico, seria mesmo um agente de saúde. E eles levam uma vida pacata e bastante simples no interior, numa cidadezinha bem pequena, onde nada acontece. O Charles, ele é uma pessoa bastante fraca, ele já vem de um outro casamento, né, ele enviuvou, e ele foi criado principalmente pela mãe para ser uma pessoa de sucesso. Então ele não tem iniciativas próprias, ele depende muito do apoio e da opinião de terceiros. E no Charles, apesar do livro se chamar Madame Bovary, eu acho que o Charles é um personagem até mais principal que ela, porque a história começa e termina com ele, né? A gente vê muito mais da vida dele do que da vida da Emma em si. Mas, enfim, eles se casam, vão morar nessa cidadezinha do interior, e logo ela, né, como não tem muito o que fazer, aliás, não tem nada o que fazer, ela começa a dar vazão ao que ela vê, né, ao que ela ouve. Tem um negociante aqui, e ele traz sempre as novidades de Paris, e ele incita muito nela o consumismo, que ela deveria, na qualidade, né, de uma grande dama ali do local, que ela é esposa do médico, ele incita ela cada vez mais a adquirir bens desnecessários, a viver uma situação de luxo e de riqueza, que para se comparar, né, com as madames de Paris. E, na verdade, ela não tem a menor necessidade disso naquela cidadezinha em que ela vive. Mas ela dá ouvidos a ele e, com isso, ela vai se enredando cada vez mais em dívidas e, paralelamente a isso, ela começa, entediada com o casamento, ela começa a procurar casos extraconjugais, sempre achando aí que vai encontrar, né, o seu príncipe encantado, que vai viver de amores, até que fatalmente, com o amante também, ela se entedia e passa para outro, e assim vai num crescendo e ela se enredando cada vez mais. Paralelamente a isso, então, o que a gente vê, e que isso é o mais importante, a meu ver, do romance em si, são as situações que o Flaubert coloca e que trazem discussões bastante interessantes, especialmente sobre o modo de vida burguês da época. Então, ele não perdoa ninguém aqui. Nós temos nessa aldeia o farmacêutico, que na verdade ele se comporta como todo-poderoso, como médico local, ele tem pretensões políticas e ele enreda também a todos ali de uma forma que para conseguir, né, satisfazer as suas ambições.
O padre do local também, nós vemos que não é uma pessoa de muito boa índole, ele também tem seus momentos, aí, seus pecados. Toda essa sociedade, o modo de vida burguês, o modo de vida das pessoas de classe, digamos assim, seria a classe média da época, né? Em que querem viver segundo padrões de luxo, de um outro local, no caso aí de Paris, que tudo que vinha de lá tinha que ser repetido nessa cidadezinha do interior. E tem diálogos nesse livro assim, bastante deliciosos. Eu me lembro aqui particularmente de um que ocorre durante uma feira agropecuária ali no local, em que, paralelamente, as pessoas estão ali discursando, fazendo discursos políticos, e nós vemos a Emma, junto com um dos seus amantes, tendo paralelamente um diálogo amoroso, enquanto observam aquela cena. Então é uma cena bastante interessante. A colocação, todas as cenas criadas aqui pelo Flaubert são muito, muito boas, e sempre com essa pegada assim mais de alfinetada, né? Tanto que o livro, né, foi proibido, né, na época do seu lançamento. Ele só foi publicado em folhetim porque o editor do jornal onde ele saiu era amigo pessoal do Flaubert já de muito tempo. E ele realmente dá para medir o escândalo que isso deve ter sido na época, né? Porque para ele ter sido, tanto ele quanto o editor foram processados, né, por escândalo, né, por incitarem essas situações escandalosas, foram absolvidos. Mas se a gente considerar que esse livro foi lançado aí cerca de 6 anos antes dos Miseráveis, e que nos Miseráveis ele é romântico até digamos assim, até a raiz dos cabelos, né? Então, as cenas românticas, poucas, que temos nos Miseráveis, é aquele romance ainda bem água com açúcar, no máximo toque na mão e a menina já se ruborizava. Aqui não temos nenhuma cena explícita, nada disso. Mas as cenas são bem sugestivas, né? E você, então, sabendo que isso foi lançado ainda 6 anos antes de uma obra que ainda trazia em si todas aquelas narrativas assim, bem românticas, bem pudicas mesmo, então dá para avaliar aqui o escândalo que deve ter sido o lançamento dessa obra. Como eu faço sempre, eu assisti também o filme. Existem inúmeras versões dessa obra. Eu assisti aqui a mais recente, né? Vou deixar o cartaz aí para vocês verem, mas eu não recomendo. O filme em si, ele é muito bonito, até relativamente bastante fiel ao livro, mas da mesma forma que outras obras, como eu disse, ele não tem como fazer jus aqui ao livro, porque a história em si é bastante banal. Então ele não consegue prender. A história por si só não consegue prender. O que prende aqui nesse livro realmente é a beleza da escrita do Flaubert e tudo que ele quer dizer nas entrelinhas. E só para terminar, eu vou deixar aqui uma opinião, né, talvez não agrade aí a muita gente, mas que eu vejo em bastante críticas sobre esse livro e comentários aí, até em outros vídeos no YouTube, é que as pessoas veem a Emma Bovary como um ícone do feminismo, da mesma forma que a Ana Karenina. E eu, de longe, não concordo com isso. Para mim, feminismo, uma mulher feminista, é uma mulher que busca a igualdade de direitos, de seus direitos, né, em todos os sentidos, profissionais, pessoais, sentimentais, em relação aos homens. E a Emma aqui, eu não vejo ela absolutamente nada feminista. Por quê? Ela quer ter a liberdade sentimental, ela quer procurar outros amantes, mas para ter com eles o que ela não tem com o marido, inclusive em termos financeiros. Ela quer ser bem-sucedida, ela quer ser sustentada
por um homem. Então, ela vive em função disso. Em nenhum momento aqui ela se preocupa em ser independente, em ter algum afazer, em participar de algum movimento em prol de nada. Ela simplesmente é uma mulher bastante fútil. No início do livro ela é uma mocinha bem fútil, depois ela vai se tornando mesmo uma mulher bastante mau caráter. Eu não vejo realmente nada de feminismo nela. Essa foi a minha opinião sobre a leitura do Madame Bovary, um livro recomendadíssimo para todo mundo, realmente uma das melhores leituras que eu já fiz, né? Não só nesse ano, mas também é um livro que vai ficar marcado aí, vai entrar nos meus vídeos futuros de tag, sempre que tiver que mencionar os livros favoritos, esse com certeza vai estar aí entre eles, tá bom? Então, uma dica, se você pretende ler o Madame Bovary, às vezes você já ouviu alguma crítica negativa falando que o livro é chato, mas tenha sempre isso em mente. Leia ele observando os detalhes, observando as entrelinhas, observando a beleza da escrita. Com certeza você não vai se decepcionar, tá bom? Então a gente fica por aqui. Essa foi mais uma dica aqui de uma leitura muito boa e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.